Pronto. Você está ouvindo Espaço Jovem. Excelência em comunidade cristã. Não tá pegando, né? Ah, pode lá. Não tem problema não. Aí, ó. Mas tá torto. Sai de tua terra, ó filho meu. É isso aí! Minha voz parece que não ficou legal na chamada passada, né? Mas não tem problema não, a gente tá aí de volta mais uma vez, nós é guerreiro, a gente não desiste. Então para você que quer nos acompanhar através das redes sociais, a gente faz uma live direto do estúdio da Prudente AM, você pode procurar no Face a nossa querida Maria Segura, tá? Adiciona ela lá, ou segue, vê o que você quer fazer e acompanha a live aqui. E você pode participar também, mandando as suas mensagens pra gente, né? Já já a gente vai passar o número do WhatsApp para vocês. Se vocês quiserem comentar sobre a enquete da semana, o que você acha? Você acha que a igreja ela é reflexo da família ou a família ela é um reflexo da igreja? A gente trabalhou bastante essa semana, quebrou a cabeça para tentar esboçar algo aqui de interessante para vocês que estão nos ouvindo. E a gente espera que vocês consigam compreender e entender a mensagem que a gente vai passar para vocês aqui. Maria, você quer mandar um abraço para sua mamãe? Opa, mamãe, muito obrigado pela audiência, obrigado aos vizinhos de Bastos. Quero agradecer também hoje a presença de... Estamos evoluindo. Agora temos um assistente aqui. Rafael vem dar um oi aqui pra live. Isso, o menino tá fantástico, gente. Jogou muito ontem. Jogou muito. E agradecer a todos que tenham mandado mensagem, participado. E realmente, a história da enquete foi boa. Foi, rendeu. O pessoal entrou, uns falaram, não, eu acho que é a igreja que influencia a família. Não, é a família que influencia a igreja. É uma pergunta, assim, muito boa. Tanto que a gente vai deixar essa pergunta pro Juninho responder pra todos. Claro. Quem que escolheu isso, né? Quem escolheu? Quem? Não, eu vou passar a bola pro pastor. Daqui a pouco nós teremos o quadro O Pastor Responde. Ele vai esboçar a opinião dele e a gente vai comentar em cima dessa opinião e do que a gente entende também sobre família, sobre igreja. E é um assunto muito interessante que envolve a todos nós, né? A gente se dá bem com a família em casa, com os amigos, no serviço. Isso tudo influencia o nosso modo de viver, né? De uma forma ou de outra. Eu queria ler um texto que está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, o verso 26. Eu vou ler o 25 e o 26, tá? Diz assim, ó. O modelo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as que não mencionamos. As partes que vemos e as que não vemos. Se uma parte se fere, todas as outras partes estão envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam esse bem-estar. Esse é um versículo, a carta de Paulo aos Coríntios, né? Então a gente vai trabalhar em cima desse tema aqui. A gente queria muito saber qual que é a sua opinião, para você mandar no WhatsApp pra gente, se você tiver alguma dúvida, dizendo o que você acha desse tema. Se você concorda com esse paradoxo que a gente colocou aqui, porque na verdade isso acaba sendo uma via de duas mãos, né, pastor Misael? A gente tem que ver os dois lados. Que a igreja, ela é um reflexo da família, mas a família também é um reflexo da igreja, né? É claro, quero primeiramente cumprimentar todos os nossos ouvintes com a paz do Senhor, que você tenha um bom dia. Mandar um abraço também pro pessoal do comércio, né? Porque alguém está trabalhando. Alguém tem que trabalhar nessa brincadeira? Alguém está trabalhando, né? Não, mas voltando aqui ao assunto da família, é um assunto muito legal, né? Essa ideia da gente pensar a respeito de se a igreja é um reflexo da família ou a família é um reflexo da igreja, há vários pontos de vista. Eu acredito que aqui cada um tem o seu um ponto de vista, né? Que eu acredito também que não esteja errado, né? Existe várias formas de você pensar, depende de onde você está olhando. É verdade. Depende da plataforma que você está situado. Qual é a plataforma que você está
fazendo essa observação, né? Porque existe a forma de você estar olhando de dentro da família, né, para a igreja, e existe aquela forma de você estar dentro da igreja, né? E aí quando você começa a observar alguma coisa que não está em desacordo ou que está em acordo, aí você acaba também refletindo, olhando para a família, para as lideranças, enfim, existem várias formas que a gente pode observar. É um assunto muito legal, eu acredito que é bom você estar aí acompanhando conosco, e acredito que você também tem o seu ponto de vista, né? Como foi lançado lá na enquete, né? Eu acredito que muita gente participou, votou, e depois a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. É isso aí. Acho que teve bastante gente aqui. Eu vou dar uma prévia dessa enquete aqui que a gente fez. Se você quiser participar, tá lá no Face da Maria Segura, que é o seguinte, ó, a pergunta é essa aqui. A igreja é o reflexo da família ou a família é o reflexo da igreja? 73% das pessoas que votaram falaram que a família reflete na igreja e 27% disseram que a igreja reflete na família. Então, assim, tem uma diferença meio grande, né? O pessoal está entendendo que a família é o gerador de ambiente para que seja revelado Cristo, né? Então, mais para frente aí no programa a gente vai esboçar sobre isso. Então, agora a gente vai passar o número do WhatsApp para você que quer participar, tá? Você pode mandar no 996485406, que é o do Espaço Jovem, o nosso programa. Ou se você quiser, pode mandar no direto da Rádio Prudente AM, que é o 996333398. Vou repetir, 996333398. Então agora a gente vai ouvir uma música, em seguida a gente vai voltar com a resposta do pastor e depois mais música, né? Porque a música move o mundo, né? Uma hora de música sem parar. Nossa, quando a gente fazendo a manancial, tem vezes que era, né, mulher? É uma maravilha. Rafa, Vamos começar o nosso programa de uma hora de música sem intervalo. Até mais, galera. Pra poder sortear. Hã? Não curtir a live, não, o iCat. É nóis. Essa não tá saindo virada, não. Você chegou a observar? Porque eu tava vendo. Não, falei agora, tá normal. Tá normal? Júnior, tá normal demais. Só tá torta, né? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Próximo agora vai ser o Alaia. A resposta é o primeiro que eu falei, né? E o segundo é o quê? O segundo é aquele do Jabá que nós vamos fazer com o meu pai. Já vai soltar depois? Depois a gente solta. Como fala aqui, que é a Maria. Tá? E somos os teus filhos. E somos os teus filhos. Mas isso depois, né? Só no final, mas não deixa pro... O teu amor me encontrou. Chegou a gravação. Não. Eu era Nossa, Maria, você tá muito... Vamos lá, o que vai rolar hoje? Isso pra quem não fez nada. O que eu tenho? Ela nem Só tem código. Ela nem tava muito empolgada com o tema da Eu semana. não tava empolgada, tava... Ó, cada dia eu acordava com uma opinião diferente. Sério, eu não conseguia formar uma opinião. Eu acho que não tem. Mas aí Se quando o você Josué olhar- fala assim, gente, por que que a pessoa influencia a igreja? Quando o Josué fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que que o povo fez? Ele resolveu servir ao Senhor também, né? Imagina se o Josué falasse, eu vou servir ao Senhor. O povo ia falar, meu, se nem a mulher do cara servir, por que que eu vou seguir? Mas Não essa... é? Simplifiquei. Pô, essa pergunta é interessante porque ela tem as duas vias, né, meu? Tem, não dá pra separar. Não, Na verdade, não tem. não dá pra separar. Não tem como, é algo sensacional. Eu até vou compartilhar um testemunho aqui, cara.
Por isso que depende do ambiente que você está olhando. Porque muitas pessoas dependem da igreja para influenciar dentro da casa dela, para Sabe o que transformar a acontece? família A dela. pessoa às vezes ela quer ir pra igreja achando que na igreja vai ser um lugar perfeito, cara. E um lugar, não existe um lugar perfeito na igreja, do meu ponto de vista. Por quê? Porque quando junta todo mundo, cara, é uma reunião de eus. Aí se você tiver mal resolvido na sua casa, não tem problema, não, pra ouvir. Na live funciona. E aí, quem está em busca de uma igreja perfeita, eu entendo que um pouco disso é meio que disfuncional na sua casa. Porque você não vive um ambiente perfeito na sua casa e você quer viver na igreja. Mas tem que começar na nossa casa. Só se a gente pensar que é Cristo, o nosso Salvador, que faz isso, então ele reflete em mim. Então, a base, na verdade, não deveria ser assim. Porque você olhando pelo preço, né? Não é isso. Agora é aquela pessoa que só ela serve a Deus dentro de uma casa toda nada, mas ela tá, a transformação que ela tá recebendo na igreja tá. Eu acho que o ponto tem que partir daí. Que a referência, tipo, esse reflexo tem que partir de Cristo. Logo, todas as outras áreas vai ser contagiadas por tanto família quanto igreja. Então tem que chegar nesse. A resposta que o pastor deu, falou nas duas. Não tem como separar. Na verdade, seria, por exemplo, assim, na sexta eu conversei com a Maria, na sexta não, na quarta. O médico acabou de avisar que o áudio tá saindo na rádio e a música tá saindo. Tá bom, maravilha. Não, acho que é na live. É na live. Na live é normal. O áudio tá saindo. O áudio tá saindo e a música tá saindo. Não é muito tá na live. Vê pela internet. Por isso que a gente quer ver com cara se a gente consegue tirar direto da mesa. Porque aí quando tirar direto da mesa, só sai o áudio da mesa. Nunca não vai sair aquele corte. Misa, vamos voltar pra nós já fazer o. É o seguinte aqui, pessoal, tá um trampo. Tá o trampo esse assunto de família aqui. É pra vocês participar desse debate aqui. Vai rolar um bolinho, é ela que faz o bolinho, ó, é top. Vamos falar vamos falar do campeonato da igreja, vamos falar do Jabá. Personagem que ele é. Você está ouvindo Espaço Jovem. Presta meu celular aí. Excelência, comunidade cristã. É isso aí, estamos de volta aqui. A gente estava conversando aqui em off assim, né? Quem tá na live tá nos seguindo. E a gente queria avisar aqui sobre o campeonato de futebol da Excelência Comunidade Cristã, que começou ontem. E eu vou falar pra você, rapaz, que rodada, hein? O jogo mais acirrado que teve foi 3-2, porque o resto foi tipo assim, um treino. Os caras foram treinar, foi 7-1, 8-1, 6-1, mas tá bom. O importante disso não é o resultado que vai transformar, não, né? Que Cristo vai transformar a vida dessas pessoas e que essas pessoas vão conseguir proporcionar mudanças em ambientes, em situações. Então, esse campeonato que a gente decidiu em comum acordo fazer é que a gente possa estender a mais pessoas fora da nossa comunidade e que essas pessoas possam conhecer a Cristo através de um esporte, que é uma ferramenta muito forte de divulgação. Então ontem, antes dos jogos, a gente teve uma palavra, a gente orou explicando qual que era o intuito desse campeonato e eu acredito muito que até no final vidas vão ser transformadas e canelas serão rabiscadas. Porque o povo tá levando a sério, gente. O povo tá levando muito a sério. E tem que levar a sério mesmo, mas não no sentido de eu preciso ganhar do outro que eu sou melhor, não. Mas tudo que a gente faz na nossa vida tem que ter seriedade. No esporte também não é diferente, né? Afinal, todos querem ganhar. Então, a gente também vai fazer um jabazinho aqui de um amigo nosso, lá de Minas Gerais, o Matheus Pires. Ele regrava músicas, né? Pelo que eu entendi. E ele regravou uma música também, se eu não me engano é Quero Conhecer Jesus, né?
Acho que é Quero Conhecer Jesus. Eu não me lembro o nome da música, mas ele pediu pra gente tocar, eu ouvi a música e é muito boa. Mas primeiro a gente vai pro nosso quadro aqui, que é o Pastor Responde, que é a pergunta da semana. Se a igreja é o reflexo da família ou a família é o reflexo da igreja. Pires lá de Minas Gerais, que ele deve estar em sintonia nos ouvindo, amém? Então confere aí a resposta do pastor da semana. A igreja é o reflexo da família. É o reflexo da família. Pois a família é o projeto original de Deus. Tudo que Deus decidiu e determinou fazer, Ele fez através de famílias. A família de Adão, a família de Noé, a família de Abraão, a família de José e Maria, por onde Deus trouxe o Messias, o Salvador da humanidade. Então, se as famílias forem saudáveis, nós teremos uma cidade curada. Se as famílias se assentarem à mesa, nós teremos filhos curados. Se os filhos forem curados, nós teremos pais também que serão curados. Então, a família é a construção da sociedade. Por isso que a igreja é o reflexo da família. Se as famílias forem fracas na comunhão, no amor e na doutrina, nós teremos uma igreja também fraca no amor, na comunhão e na doutrina. Se as famílias não tiverem mesa, a igreja também não terá mesa. Será apenas reuniões e encontros humanos. Mas uma família se assenta à mesa para comunhão, para compartilhar amor e compartilhar doutrina, nós teremos uma igreja consolidada, uma igreja transformadora, que vai ser relevante para o seu tempo e para a sua cidade.
Você está ouvindo Espaço Jovem. Excelência, comunidade cristã. A música do Regis Danese tá como a minha família, tá como o começo de passagem. Tipo Branca de Neve. É isso aí, com vários sons do campus para alegrar a sua manhã. A gente é fenomenal com essa mesa de som aqui, é sensacional. Eu tenho que compartilhar essas coisas, eu não aguento. Eu quero ler um comentário do Rubens Angélica, provavelmente é marido e mulher. Rubens e Angélica, tá? Na nossa enquete da semana, eles responderam o seguinte, ó. As duas condições são determinantes na vida como influência sobre nós, com valores morais de pessoas compromissadas. Pois aquele que não ama o que vê, como amará algo invisível? Muito bem, essa foi o comentário do Rubens e da Angélica, que participou através do Facebook na nossa enquete. E eu queria aproveitar esse momento, antes da gente partir para o nosso momento da palavra aqui, e eu queria contar um testemunho. A gente tem os discipulados que acontecem durante as semanas, né, na casa de várias pessoas. Eu já vou aproveitar e fazer o jabá do meu. O meu acontece toda segunda às 8h30 na Rua Satélite, número 54. E o nome do meu discipulado é Metanoia, Romanos 12:2. Então, para você que está aí de bobeira, aparece lá na segunda-feira. Assuma esse compromisso com a gente. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: é um breve testemunho, pequenininho, e tem tudo a ver com o que o Rubens e a Angélica compartilhou com a gente aqui. Eu estava falando com a minha esposa que Deus ele trabalha nas mínimas coisas. E antes da gente ter um entendimento do que era o Evangelho, a gente falava assim, pô, eu não preciso ser esse ser espiritual toda hora. Eu e ela pensávamos assim. Aí Deus vai trabalhando, o Espírito Santo vai agindo nas nossas vidas, e a gente entendeu que é impossível separar as duas coisas. Não tem como eu separar a minha parte espiritual da outra parte, não existe. Não tem como, eu não consigo fazer mais isso. E aí eu estava contando para ela o que aconteceu. Eu fui buscar meu filho menor na escola e o portão abre aos meio-dia. Aí eu cheguei lá, fiquei esperando ele, aí ele saiu andando. A primeira coisa que ele me viu, ele falou assim: pai, eu nem me preocupo. Eu sei que eu posso sair, que o senhor vai estar lá fora me esperando. Nossa, que lindo. Legal. E aí eu parei, eu fiquei pensando nisso. E eu falei assim, é por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ser como criança. Ele acreditou em algo que ele nem sabia se eu ia estar lá. Mas ele falou para mim com toda certeza do coração dele: pai, eu saí sem me preocupar porque eu sei que o senhor estava lá me esperando. E aí os adultos estudados não conseguem ter essa visão. Não conseguem entender o que é fé. Então fé para mim é isso aí. Fé é o conhecimento, e ele conhece o pai que tem. Cara, sabe que o pai dele não deixaria ele lá. Né? Sensacional. É Deus falando através de uma criança, e a gente tem que saber entender essas coisas e ver as coisas de uma forma diferente. Assim como a gente vai tentar ver de uma forma diferente o tema de hoje: se a família é um reflexo da igreja ou a igreja é o reflexo da família. Antes da gente começar, eu queria ler um texto, está em 1 Coríntios 1:10, que diz da seguinte forma. Fala assim: tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos, pela autoridade de Jesus, o nosso Senhor. Tentarei ser o mais direto possível. Ele falando, Paulo: vocês precisam aprender a entrar em acordo, devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Então a gente vai a partir desse princípio que a gente precisa cultivar essa vida em comum. Então, como vocês puderam conferir na resposta do pastor, se a igreja é o reflexo da família ou se a família é o reflexo da igreja, a gente entende que, tendo Cristo como cabeça, como o mantenedor das nossas vidas,
ele deve ser o reflexo para a nossa vida. Mas aí tem várias outras coisas que a gente estava conversando aqui também. E aquela pessoa que é só ela que é evangélica ou cristão dentro da casa dela, ela vive num lar complicado e aí ela vai para a igreja buscando na igreja tentar se espelhar para resolver os problemas dela. Beleza, nesse caso a igreja ela precisa ser o reflexo, Cristo precisa ser o reflexo para essa pessoa. E agora, e aquela pessoa que já é cristão, que vive num lar onde todos são, mas que de vez em quando a mulher dele quebra umas panelas na cabeça dele? Então, será que ele vai ser esse reflexo de descomunhão na casa dele? Ele vai levar isso para a igreja também? Se ele viveu durante a semana dele, ele viveu corrido, meio atribulado, com discussões com a esposa, filho, será que no domingo ele vai conseguir não levar isso para a igreja? Ou ele vai levar isso para a igreja? O que você pesquisou, Maria, sobre esse assunto? Nossa, você falando negócio de testemunho e tal, poucas pessoas conhecem, na verdade, mas eu tenho até um testemunho pessoal para compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar isso porque o meu marido ele autorizou compartilhar, então eu vou compartilhar com vocês. Eu passei por um período muito grande de depressão e enquanto eu fazia esse tratamento para depressão, a gente passou por uma crise muito grande no nosso casamento matrimonial. E nesse período, eu que estava dentro da igreja, mas não estava sendo igreja porque eu estava totalmente avulsa a todos os ensinamentos de Cristo, eu lembro num dia, num culto de família, que o pastor estava pregando sobre família, tudo, e eu falei assim, pro Rubens, esse meu colega, a gente ficava junto na porta, eu olhei pro Rubens e falei assim, Rubens, a família tradicional brasileira é uma fraude. Sabe, bem pesado de falar, mas a gente tem uma mania de querer colocar a família de Deus nos padrões humanos, que muitas vezes são pais que maltratam suas esposas, esposas que estão afogadas em depressão, em remédios para dormir, filhos que estão totalmente abandonados ou super mimados, só que fora das nossas casas, a gente passa o modelo família tradicional brasileira, mamãe, papai, filhinhos. E a gente tem que entender, quando a gente fala que a família é o princípio, a gente tem que entender que às vezes a família são dois irmãos. Conheço vários irmãos que nunca casaram na vida e é a família, é a unidade. A gente tem que entender que família é a unidade. E é a unidade que é reconstruída por Deus. E sim, a família tem que refletir isso para o mundo. A família tem que ser a base, não só da igreja, mas a base da sociedade. A gente tem que estar bem estruturado dentro de casa para poder passar alguma coisa para fora. E eu dei até uma risada aqui, né, que eu peguei um texto na Bíblia. Não estou zombando da Bíblia antes que alguém venha falar isso. Mas que eu achei interessante, gente. Em Josué, deixa eu achar aqui. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso é muito pregado, todo mundo fala, eis que eu e minha família serviremos ao Senhor. Aí vem o 16. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Aí eu, olhando esse texto lá em Josué, eu falei assim, poxa vida, como que a família influencia a sociedade, né? Você já pensou assim, Josué fala assim, contudo, eu servirei ao Senhor. Alguém olharia e falava assim, nossa, mas nem a mulher dele vai servir junto com ele. Ela que fale por ela, se ela quiser. Tô falando por mim. Não é? Ele tinha garantia de que a família dele era um só propósito. Unidade. A família tem que ser isso, um só propósito. Então, sim, a família, ela sofre influência da igreja, como a gente sofre influência da sociedade, se a gente não tomar cuidado, mas ela também influencia a igreja. E quando a gente está falando em igreja, assim, em dois aspectos, né? Em igreja como reuniões de várias famílias e igreja como instituição, as quatro paredes ali que a gente se reúne. Nós somos bombardeados de influências. Você imagina, se você que está nos ouvindo aí, você vai para a igreja uma vez por semana no domingo. Então quer dizer o quê? Você sofre uma influência de segunda a sábado, todos os dias. E deixa para ir na igreja
no domingo. Isso é pesado, mas isso é uma relação de prostituição. Sim. Você está indo em busca de solucionar o seu problema na igreja. Em busca de uma igreja perfeita, igual a gente estava comentando aqui antes. Não existe uma igreja que seja perfeita. É questão de perspectiva, como você olha. Porque imagina um punhado de pessoas reunidas com problemas. E, cara, como que você vai lidar com isso no domingo? Você vai trazer o seu problema para o culto? Agora imagine se a sua família está estruturada em Cristo. Você teve uma semana abençoada. Você conseguiu abençoar pessoas, que é o mais importante do que ser abençoado. Você tem essa consciência. Você viveu em sintonia uma semana inteira. A hora que você chega no culto, no domingo, na quinta, na quarta, seja lá qual for o dia que você vai, cara, a igreja ela vai se tornar um ambiente mais aconchegante possível. Você não vai ligar para nada. A parede da igreja é pintada de preto, tem água quente. Isso não vai fazer a mínima diferença para você, porque você já está inserido num ambiente que é dominado e tomado pelo Espírito Santo. E uma coisa legal da gente entender sobre que um reflete no outro, a gente tem que partir do princípio também que a igreja de Cristo, ela nunca esteve em crise. A igreja de Cristo, Verdade. ela nunca esteve em crise, passando esses... que sou eu? O que eu vou fazer? Você entendeu? Nunca teve isso. Então a gente precisa ter essa consciência de que nós precisamos revelar Cristo nos nossos lares, mas que a igreja, a verdadeira igreja, ela tem o papel de incentivar e conscientizar a respeito do reino, a respeito do evangelho, que o mais importante não é você receber, o mais importante é você compartilhar, é você fazer aquilo que Cristo fez. Ele repartiu o pão, ele quebrou, repartiu. Então, tem até uma frase legal que a gente usa: tudo que você dá na mão de Cristo, fala, Senhor, eu entrego o meu carro nas suas mãos, irmão, ele vai erguer no alto, ele vai quebrar e vai repartir. Ele vai repartir. Você quer eu quero um carrão da hora pra quê? Só pra mim ir pra igreja? Não vai rolar não, irmão. Agora você pede uma Kombi pra Deus pra você levar gente pra igreja, você não vai te dar umas duas. Vai montar uma frota de Kombi. Agora, eu estava pesquisando essa semana e tem um dado muito interessante, e até aconteceu com a gente mesmo. Quando a gente vai evangelizar a pessoa, a gente já teve essa experiência. Você vai evangelizar a pessoa, chega lá, você começa a cantar, as pessoas terminam o hino, que ela sabe. Você começa a ler um versículo da Bíblia, o cara termina o versículo e, para surpresa nossa, que nem a gente teve, o cara falou assim: não, eu já fui pastor de igreja, só que eu saí da igreja porque um dos membros ficou com a minha esposa, me traiu. Então, olha só que situação que a gente chega. Dá pra gente pensar da seguinte maneira: pô, vamos interpretar esse quadro aqui, esse cenário. Se eu tô fazendo esse papel e eu cheguei lá para evangelizar e aconteceu isso, de duas uma. Primeiro de tudo, esse cara ele já teve uma experiência com Deus, certo? Das duas formas ele já teve uma experiência. Então o que eu quero dizer com isso? Primeiro, ou ele saiu de uma igreja disfuncional, que não conseguiu conscientizar ele do que era o evangelho. E segundo, ou ele saiu de uma família disfuncional que não teve uma estrutura para manter esse cara lá. Aí entra essa questão, pô, qual vai refletir em qual? Será que se ele tivesse permanecido firme na igreja, ele teria conseguido refletir Cristo na casa dele? Ou será que a casa dele, se fosse um ambiente propício, ele conseguiria refletir na igreja, a igreja conseguiria olhar para a vida dele e falar assim: pô, eu quero ser igual a esse jovem, eu quero ser igual a esse rapaz. Então, essa pergunta da semana que a gente fez foi uma pergunta de paradoxo, só que com uma profundidade tão grande, mas tão grande que a gente, até mesmo pesquisando, a gente não tem essa consciência. Pô, eu influencio a igreja ou a igreja me influencia? Qual é o papel? Se a gente pensar num ser de soberania, lógico, Cristo tem que me causar transformações na minha vida e eu influenciar meu lar. Foi o caso que a gente citou. E se só tem uma pessoa evangélica dentro da residência? Cara, mas eu entendo que o lar onde a gente vive, talvez o nosso não, mas o de muitas pessoas, é um dos ambientes mais hostil para você lidar. Por quê?
se eu não me engano, tem um... Não sei se é teólogo, Frank Schaeffer, não me lembro o nome dele correto. Ele fala assim: se você quer conhecer uma pessoa, não pergunte ao pastor dela, pergunte à sua esposa quem ele é. Porque o nosso lar, ele vai revelar muito de quem nós somos. Muito mesmo de quem nós somos. Porque aquela pessoa que eu exerço aquele papel no domingo na igreja, não é a mesma pessoa que está de segunda a sábado em casa, quando um filho te desobedece, quando você perde a paciência. Lá na igreja você não vai perder a paciência com palavra, com o pastor, com o dízimo, com oferta, com o irmão que está cantando. Você não vai perder paciência. Você concorda com essas coisas, Maria? O que você entende? Sim, você falando agora, eu ainda pensei uma coisa, né? Muitas vezes a gente mesmo fala, né? Ó, quando você chegar aqui na igreja, deixa tudo lá fora, do lado de fora. E não, né? Pô, não. É difícil separar essas coisas. Pensa, e o que você, assim, o que você tá sendo pros seus filhos dentro da sua casa, você vai deixar lá fora também? Não, você tem que chegar e apresentar pra Deus. Falar, Deus, tô desse jeito, tô fazendo desse jeito. Esse negócio de família, é como o Júnior falou, eu tava pensando isso. As maiores batalhas que você vai travar na tua vida vão ser travadas dentro da tua casa. Primeiro, casamento. São duas pessoas de culturas totalmente diferentes, de ideias totalmente diferentes, que se unem para andar no mesmo caminho e numa mesma direção. Porque às vezes podem estar no mesmo caminho, mas cada um seguindo uma direção diferente, o que não dá certo. Isso não dá certo, eu falo de experiência própria. Por exemplo, o marido é católico, a mulher é evangélica. Eu não estou levantando placa de igreja. Mas não dá certo, eu sei porque eu vivi isso por 20 anos. Cada um acredita numa coisa, cada um vai defender o seu ponto de vista. E você começa a travar guerras dentro da sua casa e seus filhos ficam perdidos no meio dessa guerra. Infelizmente é essa. Você vê a sua família totalmente dividida. Então você começa a travar essas guerras. E nesse ambiente, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio, como eu estava falando dessa crise que eu e meu marido nós passamos, chegou até a ser cogitado não, chegamos a correr atrás do divórcio. E nesse período, Deus me ensinou uma coisa muito importante. Na prática, o que a gente aprendia na teoria. Eu aprendi na teoria o que é o amor. Que o amor não é um sentimento, o amor é um compromisso. E nesse período todo de tribulação que a gente passou, que foi um período muito difícil, tanto para nós quanto para os nossos filhos, eu pude descobrir o que é o amor. E que eu amava o meu marido, já que a partir do momento que a gente se uniu em compromisso por uma família, esse amor tinha que prevalecer, porque era um compromisso. Então, eu acho que a base, o alicerce de uma família é o amor de Deus, que vem de Deus. Você não é capaz de gerar isso, nunca vai ser. Você não vai ser capaz de suportar aquele cara que ronca, que esquece de levantar a tampa do vaso para fazer xixi. Não tem jeito, aquilo vai te irritar, não vai ter jeito. Mas somente através de Deus. E assim, eu sei que hoje eu tô falando um pouquinho demais. Mas aí, meu filho. Não, nem deixou o Misael falar hoje. Ele não quer nem falar, tá intertido com a mesa. Mas esse assunto me chama... Na verdade, esse assunto, por causa desse problema que a gente passou, o Juninho vem falando desse assunto já faz umas 2 semanas. E eu venho desvencilhando dele. Não, vamos dar. Vamos falar de outra coisa, deixa a família falar. Eu não sei como ele nem percebeu, mas toda vez eu será? Vamos falar de outra coisa. Mas não, gente, eu trabalho com um aplicativo. Então, no meu carro entra no mínimo 10 a 15 pessoas por dia. E como eu tenho visto, principalmente mulheres massacradas dentro de casa. E quando a gente pensa em influência, que a influência tem que ser do Espírito Santo, a influência tem que ser de Deus, e não da igreja, da placa da igreja. Porque eu vejo mulheres totalmente humilhadas dentro dos seus lares, segurando casamentos fracassados por causa de uma igreja que dita que ela tem que aguentar aquilo. Não, ela tem que se entregar àquilo, o que é diferente. Enquanto eu encarava o meu casamento como uma prisão, eu era infeliz dentro de uma família. A partir do momento que eu orei e entreguei um coração disponível a Deus para ser mudado, para ser transformado e para ser ensinado a amar, a partir deste momento eu encontrei prazer no seio da minha casa. E aí sim eu tenho o prazer de servir a Deus junto com a minha família. Chegou dias que eu achava que eu não ia conseguir ir para a igreja junto com o meu marido. Eu falava assim, não, é o único momento que eu tenho de sossego.
Hoje eu tenho o prazer de chegar no domingo, a gente se trocar, a família toda, se arrumar e vamos para a igreja junto. Vamos adorar a Deus. Vamos ser pão naquela igreja. Vamos chegar lá, tiver alguém com problema, vamos ajudar nós como família. Vamos colocar aquela pessoa em nossa família. Por isso que eu sempre brinco que minha família é cheia de agregados. Nossa mas família. é cheia mesmo, né? É, literalmente. Você é louco. Ô, família pra ter problema nossa, no fim de Deus, viu? Mas é legal da gente ver essas coisas, porque assim, se a gente parar pra pensar a grosso modo, vamos assim, ó, talvez, não é certeza, tá? É uma opinião, mas só seja verdade na igreja aquilo que acontece se for uma extensão do meu lar. Sim. As coisas. Por quê? Porque parte muito de mim, do que acontece primeiro comigo. Por exemplo, a nossa igreja, ela surgiu num lar. Deus colocou no coração do pastor e a nossa igreja surgiu num lar, num ambiente familiar. Então, tem tudo a ver, cara, essas coisas. De a gente refletir um no outro, mas o reflexo maior, primeiro tem que ser de Cristo nas nossas vidas. Então não tem como a gente separar essas duas coisas. E aí a gente vai começar a caminhar por caminhos que a gente nunca trilhou antes. A gente vai começar a ter desafios que a gente nunca enfrentou antes por causa de Cristo. A sofrer, a perder coisas por causa de Cristo. A nossa vida não vai ser uma vida só de ganhar coisas. Não, o evangelho não é um convite a ganhar. É um convite de esvaziamento, de você se esvaziar de si, para que possa encher uma outra pessoa que ainda não conheceu. Tim Keller falava assim, que as pessoas lá na Roma, naquele tempo, não matavam cara bacana, eles só matavam ameaças. Pessoas que ameaçavam o reinado dele, do imperador. Então, eles viram que os cristãos estavam tomando conta, que ia fazer ameaça. Então, vamos eliminar esses caras, vamos acabar com tudo. Agora, vale uma reflexão para a gente estar encaminhando para o final aqui. Por que talvez você tenha uma consciência de que a igreja não está bem da forma que você queria? Talvez você já parou para pensar nisso? Porque ela não possa estar tão bem quanto você queria por causa de nós, da nossa casa. Talvez a igreja não esteja bom por causa de você, por causa de mim, por causa de nós que frequentamos o culto. Porque a gente vai na igreja, é um ambiente maravilhoso. Aí você sai da igreja e você vai para sua casa, que talvez seja uma extensão, uma filial do inferno. Chega lá, tem briga, tem discussão para tudo quanto é canto. Então, vamos parar, vamos pensar, vamos analisar. Eu não estou falando para você, eu vou abandonar tudo e seguir a Cristo. Claro que essa é a intenção, para você seguir a Cristo. Mas ajeita o seu lar baseado nas Escrituras, aquilo que Cristo está querendo trazer a você, a revelação, o entendimento. Porque se você viver de um jeito neurótico, louco, avassalador, você vai chegar no culto no domingo da mesma forma. Doido. É aquilo que a gente estava falando aqui, né, durante os intervalinhos aqui das músicas, né? Se a gente querer trazer mudança, né, mas a partir de nós mesmos, não vai dar certo. Não muda. Mas se você quiser trazer mudança para o ambiente, a partir do momento em que você tem um entendimento da palavra de Deus, que você tem entendimento do propósito de Deus na tua vida, é fazer como o pastor sempre cita, aquele pastor da Costa do Marfim, né? Fez um círculo em volta dele e falou: Senhor, as mudanças que eu quero que aconteça do lado de fora, no outro, né? Que aconteça primeiro aqui em mim. Então, quando você está bem resolvido, que eu acho legal essa fala que o pastor sempre, quando você está bem resolvido, né, na questão do entendimento da palavra de Deus, dos propósitos de Deus para a tua vida, porque cada um de nós, Deus tem um propósito. Sim. Você não veio nesse mundo aqui por nada. À toa. Né? Deus tem um propósito para cada um. Agora, a gente tem que entrar e entender esse propósito de Deus. Porque a partir do momento que você entende o propósito de Deus, você vai ter aflições, você vai ter sofrimento, mas você vai ter um suporte. Por quê? Porque a mentalidade não é tua, a mentalidade é de Cristo. Isso é importante. Você é apenas um agente de Deus na Terra. É verdade. E a gente tem que entender que quem vai trazer essa transformação nas nossas vidas é Cristo, é o Espírito Santo. Não adianta eu ficar lá falando de teologia numa família disfuncional
falando de Calvino, de Lutero, até porque se perguntar pro cara quem é Calvino, ele vai falar, isso é a marca de biscoito, Lutero é refrigerante. Calvino é aquele que tem cabelo? O cara não tá interessado em saber essas coisas. Ele quer um Jesus palpável que resolva o problema dele. Então você tem que transformar essa consciência do cara. Jesus não veio para resolver o seu problema. Ele não é a sua fuga. Não é que você está passando por necessidade, ele vai te tirar do sufoco. Não, então é essa consciência que a gente quer trazer. Que o reflexo maior, que ele possa ser de Cristo nas nossas vidas e o nosso lar possa ser esse ambiente de revelação de quem é Cristo. E isso vai acontecer através do Espírito Santo. É Ele quem capacita essas transformações na nossa vida e as mudanças que a gente vai fazer na vida do outro para que ele possa continuar aquilo que Cristo fez um dia. Amém? Então a gente vai encerrando por aqui a nossa palavra. A gente vai aproveitar a presença do pastor Josias, que chegou aqui da Vida Plena. Para fazer a tecnologia, sorteio. A gente vai, como prometido, primeiro mundo. A gente vai sortear um bolo. Eu vou falar pra você, quem ganhar, aproveita, porque é gostoso o bolo dessa mulher, hein? Mousse de leite ninho. Nossa, mousse de leite ninho. Com morango. Então tá, a gente vai sortear pra quem respondeu, compartilhou. Ó, o pastor tá falando que quer aqui também, ó. Maravilha. Então a gente vai sortear agora e a gente já vai falar o nome de quem ganhou. Você está ouvindo Espaço Jovem. Excelência, comunidade cristã. Então, cadê a música de... Suspense? Não tem. Aquele que rufem os quem tambores. ganhou o bolo essa semana foi a Thaís, Giovana e Jairo lá da Vila Industrial. Abraço, querido. O bolo é seu essa semana. Depois eu converso com você pra gente combinar certinho pra você pegar. Chama nós pra experimentar o bolo. Querido. A gente vai fazer uma oração para terminar aqui. O pastor Misael vai orar. E a gente vai entregar a Deus esse momento aqui. Agradecer por essa rica oportunidade que teve. Obrigado por vocês que nos ouviram. Que nos deixaram participar desse momento da sua vida. Nos seus lares, serviços. Que Deus possa abençoar vocês. Para que vocês abençoem outras pessoas. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua presença, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estarmos aqui nesta rádio como um canal de Deus para a transformação de vida de pessoas. Esperamos que o Teu Espírito, ó Deus, possa estar agindo nas famílias, agindo em cada um, ó Deus, para que nós possamos ser o reflexo da Tua glória nessa terra, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Abraço pra vocês, até semana que vem. Galera, espero vocês. Acompanhe a gente nas redes sociais, que com certeza vai ter outra enquete, hein? Vai. A gente conta com a participação de todos. Um abraço, uma semana abençoada a todos.